Olá pessoal, nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma cobertura utilizando um beiral em laje de telhado e a parte interna fazendo com madeiramento. Primeiramente eu vou ativar o comando de parede, eu vou vir aqui em parede, vou clicar em M de menu e vou utilizar essas duas opções para que ele fique alinhado no eixo, a linha e também o telhado se ajuste automaticamente até o telhado. Bom, então temos aqui em 3D as nossas paredes. Agora eu vou clicar aqui em automático, eu posso digitar TA. Vou trabalhar aqui com beiral de 60 centímetros, ponto 6, e vou utilizar um retângulo de dois cantos pegando os endpoints e essa linha diagonal. Dou um Enter e ele faz o beiral de 60 centímetros. Agora eu vou deletar essas duas águas e vou fazer com que eu fique com um conjunto de duas águas. Eu vou selecionar este grip aqui, vou habilitar o orto e vou digitar ponto 6 para que nas laterais dessa edificação o beiral também exista. Bom, então temos aqui a nossa cobertura com as nossas telhas e vou ativar o comando de madeiramento. Vou clicar aqui em madeiramento, vou selecionar um estilo completo e vou conectar na minha telha. Posso selecionar todo o desenho que o Active automaticamente vai capturar a telha, porque ele sabe que ele tem que se conectar com a telha. Dou um Enter e veja que aqui ele apareceu o madeiramento de uma forma não detalhada. Bom, nosso intuito qual que é? Deixar o madeiramento na parte interna e na parte externa trabalhar com a laje de telhado. Para isso, a gente precisa criar uma remoção dessa área externa da minha cobertura, desse madeiramento, para que o madeiramento fique nessa parte interna e depois fazer com que a laje fique na parte externa e na interna não. A alternativa que a gente tem mais fácil para criar isso aqui e fazer essa edição é com o volume modelador. Então eu vou selecionar aqui a guia geral, ou eu posso digitar volume e vou selecionar aqui essa opção criar volume 3D. Vou selecionar o modelador. Ele vai perguntar se esse meu volume é prismático, extrudado ou revolução. Eu vou digitar P de prismático e vou dar um Enter. Diferente das outras versões de Active, essa versão 3 é possível criar o modelador no espaço de trabalho 2D. Isso facilita muito na hora do modelador. Então eu vou selecionar este ponto externo. Aqui eu vou definir que nessa lateral eu tenho a dimensão X do meu volume modelador e nessa lateral eu tenho a dimensão Y do meu modelador. E o Z eu vou colocar 10 metros para a gente visualizar bem no nosso modelo 3D. Veja aqui que esse elemento amarelo é o nosso volume modelador. E ele está posicionado nessa parte externa da parede. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma remoção desta área interna de madeiramento. Para isso é muito simples. A gente seleciona o madeiramento. Você pode vir aqui nas propriedades e confirmar que está selecionando dois madeiramentos de telhado. E você pode ir aqui na guia modelador e arranjo, clicar em associar. Ele vai perguntar se eu quero subtrair, unir ou interceptar. Eu quero subtrair, então digito S de subtrair e dou um Enter. Qual é o volume modelador? Qual é o objeto que vai modelar? Esse amarelo. Então seleciona ele em 3D e dá um Enter. Olha o que aconteceu. Ele removeu o madeiramento da parte interna e na parte externa eu tenho madeiramento. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar uma laje de telhado aqui dentro. Para isso, nós vamos aqui em projeto, laje. Então eu posso clicar aqui em laje. Nós temos a configuração dessa laje de telhado, clique em conectar em objetos e seleciona novamente as nossas telhas e dá um Enter. Veja que agora ele inseriu nessa parte interna duas lajes de telhado.
Agora o nosso processo é inverso, em vez de subtrair eu tenho que interceptar, ou seja, eu quero que a minha laje de telhado fique posicionada exatamente onde está o meu volume modelador. Para isso, nós selecionamos essa laje de telhado, vamos nas propriedades, me certifico que a laje de telhado está selecionada e são 2 peças. Agora eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou em modelador, associar. Qual é a operação que eu quero fazer? Eu quero interceptar, ou seja, os pontos em comuns entre a laje de telhado e o modelador vão fazer com que aconteça a modelagem. Então, eu vou clicar em interceptar, agora ele pede para me selecionar o volume modelador. Seleciono e dou um Enter. Veja agora que eu só tenho laje de telhado exatamente onde é a parte interna da minha casa. Eu vou clicar aqui nesta opção de mostrar objeto com cores de projeto. Então aqui a gente vai conseguir visualizar muito bem. Esse também é um recurso da versão 3.0. Eu consigo, através dessa opção, visualizar com cores diferentes os elementos construtivos, e aqui eu tenho a certeza de que realmente só nessa parte interna tem a laje de telhado. A outra alternativa, a gente pode ir aqui em Projeto 3D e gerar um corte dessa área para ver se o desenho foi feito de forma correta. Está aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que o meu Active 3D gere essas opções de configuração do madeiramento de forma detalhada. Então eu vou vir aqui na guia geral, configurações. Ou quem trabalha com os menus pode acessar o menu superior Active 3D, opções, configurações. Eu vou aqui em madeiramento, vou pedir para o madeiramento e a telha serem desenhadas de forma detalhada. E vou desabilitar essa opção do mostrar objetos com cores de projeto. Veja que agora eu tenho aqui o meu madeiramento e tenho a minha laje de telhado posicionada nessa posição aqui. E eu posso também definir uma prioridade para que ela faça um recorte na minha parede. Veja que aqui está o nosso madeiramento.